Na semana passada, ao começar essa série, nós olhamos para trás. Hoje, primeiro domingo do ano, eu quero começar a lançar um olhar para frente. E o tema da mensagem de hoje é: faltam 359 dias para o fim de 2013. Faltam 359 dias para o fim de 2013. É o tema que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa manhã. E eu já começo lembrando que hoje é o primeiro domingo do ano de 2013. Primeiro domingo do ano, primeiro final de semana desse ano novo. E, queridos, se nós tivermos a oportunidade, recebermos a graça de Deus, de chegarmos ao final desse ano, com vida, na presença de Deus, aqui na presença uns dos outros, eu digo para vocês já nessa manhã que se nós tivermos essa oportunidade, serão 359 dias, ou melhor, 359 oportunidades que nós teremos de mudarmos coisas que precisam ser mudadas na nossa vida e darmos continuidade a coisas boas que nós já temos feito. Porque não se esqueça que todos os dias que você acorda de manhã, quando você levanta de manhã, que você abre os seus olhos, é mais uma oportunidade que você está recebendo, quem sabe, de fazer algo diferente. Quem sabe de começar algo de novo. Quem sabe de melhorar alguma coisa boa que já está acontecendo na sua vida. Então, se tudo caminhar normalmente, se tudo estiver dentro da sua rotina, como tem sido até aqui, até o final de 2013, o final desse ano, serão ainda 359 boas oportunidades da gente mudar o que tem que ser mudado, ou dar continuidade ao que já tem sido feito, melhorando aquilo que pode ser melhorado. E para olhar para frente hoje, para a gente começar a lançar esse olhar para frente, nós vamos pedir ajuda, por assim dizer, de Gênesis capítulo 39, que é a história do José do Egito, tá bom? Gênesis capítulo 39, eu quero convidar você a abrir na sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Nós vamos ler os primeiros versos, vamos ler mais precisamente dos versos de 1 a 6, no capítulo 39 de Gênesis, tá bom? Vou dar um tempinho para aqueles que preferem acompanhar na sua Bíblia. Gênesis 39, vamos ler dos versos de 1 a 6. Assim nos diz a palavra de Deus nessa manhã. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Gênesis capítulo 39, versos de 1 a 6. Queridos, ao olhar a história de José, o que eu percebo é que o José talvez seja um dos personagens no Antigo Testamento mais cheios de virtude, mais cheios de qualidade. É óbvio, nós temos muitos personagens na Bíblia repletos, recheados de virtudes. Mas ao olhar para a história de José, para a vida do José, é impressionante como José foi alguém que tinha virtudes marcantes e uma consciência plena de Deus na sua vida. Uma consciência da soberania de Deus. Uma consciência de quem ele era,
de quem Deus era e o que Deus esperava dele. Por isso eu afirmo que o José, ele foi um dos personagens mais marcantes, talvez mais importantes, como um dos patriarcas, por assim dizer, do judaísmo e também do cristianismo. E nesse sentido, olhar para o José nessa manhã, para a história de José, nos ajuda, de certa forma, a nós percebermos o que Deus espera de nós, como discípulos de Cristo, como cristãos que somos, e o que nós podemos esperar de Deus. Porque nós nunca podemos nos esquecer que, quando falamos de Deus e de homem, nós concebemos essa ideia na perspectiva da relação. Nós nos relacionamos com Deus. E em toda relação há expectativas, não é verdade? Quando você se casa com alguém, ou quando você começa a namorar com alguém, você vai para essa relação cheio de expectativas. E não é diferente com Deus. Então, se faz necessário nessa manhã, nós olharmos para Deus na perspectiva de relacionamento, e nós percebermos o que Deus espera de nós, mas também o que nós esperamos em contrapartida de Deus. Então, quando eu olho para esse texto que nós encontramos aqui no livro de Gênesis, capítulo 39, eu já encontro algumas verdades que são importantíssimas nesse episódio e que vão nos ajudar nesse sentido. A primeira verdade que eu encontro é que a soberania de Deus controla a nossa vida. Isso aqui é muito importante. Olha só o que nós encontramos logo no primeiro versículo. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Eu sei que você já ouviu falar muito da soberania de Deus. Eu sei que você talvez saiba de cor e salteado a definição de soberania de Deus. Você sabe que pressupõe a soberania, essa capacidade de governar todos e todos, de fazer o que bem entende, de fazer o que quer. E nesse sentido, Deus é soberano porque Deus controla todas as coisas e Deus age na vida de todos e em tudo da forma como Ele bem entende. Agora, queridos, o que eu queria que vocês pudessem entender nessa manhã é que, conquanto seja muito importante termos uma boa definição a respeito de soberania, muito mais do que saber a respeito da soberania de Deus, nós precisamos aprender a viver essa verdade todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos alcançados ao longo da vida, ao longo dos anos, por algumas coisas que nos acontecem que nós não gostaríamos que acontecessem. A história de José fala isso. O texto diz que José havia sido levado para o Egito. Para quê? José havia sido levado ao Egito, lembra como terminou o capítulo 37 da semana passada, porque os seus irmãos que tinham inveja dele, o haviam jogado numa cisterna. Quando passou uma caravana de ismaelitas que seguiam para o Egito, o José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para essa caravana de ismaelitas que levaram José, que levou José para o Egito. Então, José, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de juventude, de vitalidade, de repente se vê dentro de uma cisterna e vendido como escravo para o Egito. E o texto começa no capítulo 39 dizendo que o José havia sido levado para o Egito. Eu não tenho dúvida que José não queria ir para o Egito. Eu não tenho dúvida de que José queria continuar com seu pai, na sua casa. Mas algo inesperado aconteceu. E pode ser, meu irmão, pode ser, minha irmã, que em 2013 coisas inesperadas, ou melhor, em 2012, coisas inesperadas e não tão agradáveis possam ter acontecido na sua vida. Mas sabe o que eu queria que você lembrasse logo de início dessa mensagem? Que se porventura algo desagradável aconteceu na sua vida em 2012, como aconteceu na vida do José lá atrás, tudo isso faz parte de um projeto soberano de Deus. Ficou desempregado? Ficou doente? Bateu no seu carro? Alguma coisa que você
não queria que acontecesse, aconteceu na sua vida. Eu queria nessa manhã, logo de início, nessa mensagem, a título de introdução, que você já começasse a perceber que a sua vida faz parte de um grande projeto de Deus. E que os infortúnios, quando acontecem, não são surpresas para Deus, e não são coisas que pegam Deus de surpresa. Pelo contrário, como alguém já orava aqui, alguém aqui hoje já fez uma oração assim, lembrando da soberania de Deus, Deus governa todas as coisas. José ainda não tinha condições de entender o porquê que ele estava indo para o Egito. Mas quando nós chegarmos no capítulo 47, 48, 49 de Gênesis, nós vamos começar a perceber que Deus levou José para o Egito para a preservação da vida. E pode ser que às vezes algumas coisas acontecem na vida da gente, porque Deus tem um projeto muito maior para a nossa vida e para a nossa história. E aí, desde já, eu queria que nessa manhã você entendesse que a soberania de Deus controla a nossa vida, e é a primeira verdade importante que nós encontramos nesse texto. Uma segunda verdade importante é que Deus quer exercer uma presença ativa em nós. Preste atenção no texto quando diz que o Senhor estava com José. Nós não temos dúvidas também, irmãos, que Deus está conosco, certo? Sabemos que quando nós nos encontramos com Deus, com Cristo, entregamos a vida para Ele, o Espírito Santo habita em nós. Sabemos que Deus é soberano e é onipresente, ou seja, Deus ocupa todos os lugares com todo o seu ser, em todo o tempo. Nós sabemos disso também. Nós sabemos que Deus é um ser que está presente em todos os lugares. Deus não habita apenas os céus, embora a Bíblia nos deixe saber sempre que os céus são a morada de Deus, mas a Bíblia também fala que Deus habita na terra, que Deus visita a terra, que Deus anda com os seus aqui embaixo. E o que eu queria que você também pudesse ter gravado na sua mente nessa manhã, é que é possível nós termos uma presença muito mais do que conceitual de Deus na nossa vida, muito mais do que saber que Deus habita entre nós, que quando 2 ou 3 estão reunidos, Deus se faz presente. Existe uma presença ativa de Deus, efetiva de Deus na nossa vida, que afeta positivamente a nossa existência. O que eu queria que você pudesse também entender nessa manhã, é que a presença de Deus, existe um nível de presença de Deus, dentro dessa relação, que tem o poder de afetar a minha história, afetar a minha vida, afetar os meus relacionamentos, afetar aquilo que eu faço, afetar a sociedade. Agora, nessa perspectiva, nessa direção, não basta apenas eu saber que Deus existe, que Ele se faz presente na minha vida. É necessário um desejo constante, uma intencionalidade da minha parte, que busca essa presença efetiva e ativa de Deus na história e na minha vida. O texto diz que o Senhor estava com José. E quando eu leio esse verso, eu percebo que o que eu devo entender nessa expressão é muito mais do que uma presença simples, mas uma presença, como eu já lhes disse, que afetava a existência de José. Entenda uma coisa, essa presença de Deus, mais do que ser sentida, ela tem que ser conhecida por mim. Ela tem que ser sabida, por assim dizer, por mim. Como assim? É aquilo que eu gosto do apóstolo Paulo, sempre nas suas cartas, quando ele fala: estou bem certo, estou convicto. É a certeza constante de que Deus não está num trono distante no céu, mas está presente na minha realidade, presente na minha vida e afetando a minha história. A presença de Deus estava com José. A presença abençoadora de Deus estava com ele. E a presença abençoadora de Deus também pode estar com a nossa vida. Entenda isso. Você pode ser um cristão e carregar o Espírito Santo de Deus, que é uma consequência real e verdadeira daqueles que são cristãos. Porque o Espírito Santo habita dentro dessas pessoas, dentro de nós. Porém, é possível você ser um cristão, você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, e de alguma forma você não ser afetado, e a sociedade ao seu redor não ser afetada por conta daquilo que Deus é em você. O que Deus quer fazer na sua vida nessa manhã, e na minha vida nessa manhã, e na nossa história em 2013, é com que a sua presença de verdade afete
afete a nossa realidade, afete a nossa vida e que seja de alguma forma fonte de bênção também para outras pessoas. E aí é que está, porque essa presença também, é uma terceira verdade que eu encontro nesse texto, ela faz de nós pessoas prósperas. Olha o que eu estou afirmando aqui nessa manhã. A presença de Deus, ela faz de nós pessoas prósperas. Olha só o que o texto também nos informa. O Senhor estava com José. Presta atenção. De modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Preste atenção. Ao lermos esse texto, nós não temos como não condicionar, atrelar a prosperidade do José à presença de Deus na sua vida. O texto diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Aqui é muito importante que você preste atenção no que eu vou te dizer. Observe que o texto não diz que José ficou rico. O texto não diz que o José deixou de ser servo. O José deixou de trabalhar. O texto diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. E aí, olhando esse texto, analisando esse texto, eu cheguei, não vou dizer uma nova, não sei se é nova, mas uma outra, quem sabe, definição de prosperidade. Para mim, prosperidade, como nós já sabemos, não é ter coisas, necessariamente, como eu falava aqui talvez semana passada, mas à luz desse texto, prosperidade talvez seja você deixar de ser escravos de coisas que antes te escravizavam. Porque o texto diz que o José saiu da casa que os escravos dormiam, onde ficavam presos e acorrentados, ele continuou sendo servo, ele continuou sendo trabalhador, e foi levado para a casa do oficial chamado Potifar. O texto diz que o José ganhou notoriedade, ele prosperou em tudo que ele fazia, mas o José continuou sendo o quê? Um servo. Tem muita gente que acha que prosperidade é sinônimo de ficar rico. E tem muita gente que acaba se tornando escrava de tantas coisas por conta de uma busca de uma pseudo prosperidade. Eu vi esses dias na televisão, peguei a reportagem pela metade, mas parecia ser um homem, vocês devem ter visto isso, que fez a aposta da Mega Sena da virada, não sei aí, né, da virada, foi isso, né? E ele não jogou. Ele marcou os números certos, mas não jogou. O cara chorava. Chorava. Quando ele soube, ele desmaiou. Ficou desesperado. Sabe o que é isso? É gente que pauta a sua vida, que vive a vida na perspectiva de ter coisas sempre, porque acham que, entendo coisas, a sua vida vai ganhar em qualidade, em significado. Talvez alguns sinais dessa escravidão e algumas perguntas que a gente tem que fazer nessa manhã, para saber se somos prósperos ou não, ou se somos escravos ou não de algumas coisas. Eu vivo para conquistar coisas? A minha vida é sempre na perspectiva de ter que conquistar coisas. Repito, conquistar coisas não é pecado. O Alexandre dizia aqui no momento dos dízimos, né, Alexandre? Se ganhasse um carro de 200 mil, ficaria feliz, né? Eu venderia, ficaria feliz e venderia, né? Não andaria com ele por aí. Mas, tem gente que vive sempre assim, nessa agonia. Então, perguntas. Eu vivo para conquistar coisas? Presta atenção. Eu vivo para manter as minhas conquistas? Porque tem isso, né? Primeiro você vive para conquistar. Aí você conquista, depois você vive para manter. Então você trabalha feito um louco para manter, você se preocupa feito um desesperado para manter, para ninguém roubar e para ninguém tirar de você. Eu dependo das coisas conquistadas para ter significado. E aquela sensação, né? Se eu tiver isso, eu sei que eu vou ser uma pessoa feliz. Mas também, se eu perder isso, se eu perder essa coisa, eu vou ficar triste e vou deixar de ser aquilo, e vou deixar de ter o significado que essa coisa atribui à minha vida. O José, ele continuou sendo um servo, mas o texto diz que mesmo como servo, ele deixou de ser um escravo, e ele foi morar na casa do Potifar,
e ele prosperou na casa do Potifar, mesmo sendo simples servo. Eu acho fantástico isso. Para a gente avançar um pouco mais, uma outra verdade, uma quarta verdade importante que eu encontro nesse texto, é que essa presença de Deus em nós é algo que as pessoas percebem. E aí que eu quero que você entenda o que significa afetar a história, afetar a sociedade que nós vivemos. Quando este percebeu, falando do Potifar, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, preste atenção, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha que coisa linda nós encontramos aqui, né? O texto diz que o José se tornou próspero na casa do Potifar. O texto diz que quanto mais o José prosperava, mais o Potifar ficava impressionado com a bênção de Deus na vida do José. O texto diz que o Potifar, que não era bobo, vendo que em tudo que José colocava a mão dava certo, o Potifar fez o quê? Pegou os seus bens, pegou a sua casa, pegou tudo que possuía e colocou nas mãos de José para que José administrasse. Sabe o que isso significa? Significa que a presença de Deus em nós é algo que o mundo percebe, é algo que necessariamente precisa afetar as pessoas que nos rodeiam. Preste atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã. Se o Espírito de Deus está em nós, como as Escrituras Sagradas afirmam que Ele está, nossa casa, nosso local de trabalho e a sociedade como um todo tem que ser consequentemente abençoada pela nossa vida. O cristão, o discípulo de Jesus, é alguém que não vive a sua salvação na perspectiva da interioridade apenas. A espiritualidade para o discípulo de Jesus não pode ser uma experiência de foro íntimo apenas. Precisa ser algo para fora que afete o mundo. O mundo tem que ver a bênção de Deus na sua vida. Se você tem Deus no seu coração, se o Espírito de Deus habita em você, se o Espírito Santo de Deus se move dentro de você, como nós acreditamos que isso é uma realidade, o mundo tem que ser abençoado. As pessoas têm que ser abençoadas. A presença de Deus em nós precisa ser mais do que uma experiência de foro íntimo, como já lhes disse. Tem que afetar positivamente, de forma abençoadora, a nossa sociedade. Os seus colegas de trabalho têm que perceber essa bênção. O ambiente que você trabalha tem que ser melhor. Seus colegas de escola, de faculdade, precisam perceber que ali tem alguém diferente. Não esquisito, mas diferente. Porque tem crente esquisito, né? Já percebeu isso? Tem um crente chato e esquisito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você, quem sabe, mesmo em silêncio, ou mesmo falando, você ser uma pessoa que leve paz, torne o ambiente mais agradável, e que as pessoas vejam em você uma referência, alguém que elas podem recorrer. E mais, quando percebem que alguma coisa melhorou naquele ambiente, elas atribuem isso a você. Aconteceu uma experiência interessante aqui com a nossa vizinha aqui do lado. A gente estava aqui conversando com ela esses dias, e ela falava assim, caramba, a gente estava contando para ela a história da relação com os jovens aqui da escola. E ela falando assim, ela que nunca veio à igreja, nunca esteve aqui, né? E ela falava assim, bem que eu percebi que alguma coisa diferente estava acontecendo. Que esses meninos estavam diferentes. Olha que coisa interessante. Quando uma igreja é relevante no bairro, é efetiva no bairro, quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, o bairro no qual ela está inserida é transformado. Eu acredito nisso. A rua é transformada. Os vizinhos são afetados. Sabe por quê? É impossível. A presença de Deus está em nós.
e a sociedade de alguma forma não ser afetada de uma maneira positiva. A presença de Deus em nós tem que fazer isso. E esta verdade deve mudar muita coisa em nós, dentro de nós. Deve mudar algumas práticas na gente e deve mudar o nosso estilo de vida. Porque se eu tenho consciência, como José, da presença de Deus, da soberania de Deus, do que eu posso esperar de Deus, do que Deus espera de mim, eu não tenho mais como estar nos lugares de forma displicente. Eu não tenho mais como estar nos lugares sem intencionalidade. Sabe o que é estar num lugar com intencionalidade? Eu vou numa festa. Eu vou radicalizar. Eu vou para a noite. Vou numa boate. Eu sei que você pode falar, pastor, boate é lugar de crente. Tá, deixa isso para lá por enquanto. Tá bom? Você foi na boate? Vai. Mas você sai de casa nessa perspectiva. Eu vou para aquele lugar fazer diferença hoje. Eu vou lá para ser luz. Eu vou lá para afetar positivamente pessoas. Eu vou lá para que o amor de Deus chegue na outra pessoa através da minha vida. Isso tem que ser assim dentro de casa, na rua, em todos os lugares. E aí, queridos, embora a revista super interessante desse mês traga na sua matéria de capa 17 conselhos para não ser seguidos, e entre eles, um dos conselhos é não siga conselhos, não ouça conselhos, eu vou ir na contramão da matéria de capa da super interessante desse mês, e eu queria dar alguns conselhos para 2013, para você nessa manhã. Porque no mundo pós-moderno é assim, né? Conselho, verdade, tudo é relativo, né? Então, o que é um conselho no mundo relativo? O que é um conselho no mundo onde não há mais um centro de referência? Onde esse centro não existe mais e todo mundo é uma verdade em si mesmo. Conselho para quê? Mas nós, como caminhamos na contramão de muitas coisas, e essa é uma delas, eu queria dar alguns conselhos nessa manhã, para que em 2013 você pudesse cada vez mais ser um agente abençoador de Deus. Para que você pudesse fazer diferença, assim como José, ele fez diferença. Primeiro, rompa com o círculo vicioso da maldade. Rompa com o círculo vicioso da maldade. Entenda uma coisa, o mal é algo natural. Não se iluda. O curso natural do mundo é o curso natural da maldade. Tem alguns acontecimentos, algumas atitudes de bondade aqui e acolá. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo que jaz no maligno não pode seguir o caminho do bem. O mundo que jaz no maligno não pode ter no seu veio natural a bondade. O curso natural do mundo é o mal. Praticar o mal é natural para o mundo. Praticar o mal é uma coisa que simplesmente acontece. E aí que entram eu e você, nós cristãos, porque eu e você precisamos acabar com essa lógica da sequência, ou melhor, essa sequência lógica da maldade. Todo mundo faz, eu faço também. Essa é a sequência lógica. Todo mundo pega, eu pego também. Estou passando de carro, aí um caminhão de refrigerante, cerveja, toma. Aí o primeiro engraçadinho vai lá e saqueia lá a carga. Aí vai o segundo, vai o terceiro. Aí você pergunta, pô, tu vai pegar? Está todo mundo pegando. Vou fazer também. Primeiro porque é crime, né? Você não pode fazer isso. Mas segundo lugar, tem coisas que nós não podemos fazer porque todo mundo faz. Pelo contrário, o cristão, ele precisa andar justamente na contramão. Justamente na contramão de algumas coisas que o mundo está fazendo. Então, se o mundo faz isso, eu vou buscar fazer diferente. Eu vou buscar fazer diferença. Porque como cristão, como o apóstolo Paulo mesmo diz, nós não podemos seguir o curso do mundo, mas precisamos buscar renovação constante, contínua da mente, para irmos justamente na contramão do sistema. É interessante, né? Porque você fala assim, o governo, isso é terrível, né? Horrível, né? O governo rouba, eu vou roubar também, né? Eu já ouvi isso. O presidente, o governador, todo mundo está levando, todo mundo sonega. O que ele tem a fazer também? E aí a gente começa a entrar nesse círculo vicioso da maldade. Queridos, nós temos que ser aqueles que vão romper com o círculo vicioso do mal. Com o círculo vicioso da maldade, da iniquidade. E se estão fazendo, não importa, rompa. Claro, vai ter consequência. Vai ter consequência, né?
Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, acho que que você não tem como fazer negócio com o governo sem entrar em esquema. Eu digo que eu não sei porque eu nunca estive lá para ver. Então a gente não pode afirmar o que a gente não viu. Mas eu confesso a você que eu acredito 99,9999% que seja assim. E aí, sabe o que acontece? Quem não faz esquema com o governo fica de fora. Certo, Orlando? Quem não faz esquema, não entra, vai ficar de fora. Você vai ser prejudicado. Mas não tem jeito. Você pode pagar na pele, cortar na carne, ser prejudicado porque não entrou no esquema. Mas acredite, meu irmão, que Deus honra. Que Deus abençoa. Que Deus dá mais do que se você tivesse feito aquele esquema corrupto. Tem que romper. O crente não pode entrar em esquema. O crente não pode ser aquele que vai perpetuar a maldade, a iniquidade. É tempo da gente entender que precisamos romper com o círculo vicioso da maldade. Nós precisamos ser pessoas boas. Gente, o crente, o cristão, o discípulo de Jesus tem que ser uma pessoa boa. Olha que eu conheço crente ruim. Cara é ruim, né? Vê o sujeito ali sofrendo, se vira. Deus te abençoe. Eu estava vendo um filme esses dias. Lembrei. Histórias Cruzadas, muito bom. Histórias Cruzadas, né? Acho que Liz viu com a gente lá. Histórias Cruzadas, muito bom filme. Tem uma cena de uma empregada negra, né, sofredora, anos 60, né, em plena apartheid, aquela coisa toda, que ela vai pedir ajuda para a chefe, para a patroa dela lá, e a patroa dela vai dizer para ela: olha, você não pode pedir dinheiro para ninguém, você tem que caminhar com as suas próprias pernas e confiar em Deus. E não deu ajuda para a moça. Tem gente que é assim, vê o outro sofrendo e não sente a menor piedade, não se compadece. Gente, o cristão tem que ser uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa boa. A bondade de Deus tem que habitar seu coração. Piedade tem que ser uma palavra de ordem para você. Então, lembre-se que em 2013 você ainda tem 359 oportunidades para mudar isso na sua vida. Cada dia que Deus der para você e der para mim, nós teremos uma nova oportunidade de fazermos diferente. Então, que nós possamos em 2013 romper com o ciclo vicioso da maldade, da iniquidade. Mas ainda, nessa mesma linha, rompa com o ciclo vicioso da retribuição, que é outra forma de maldade. Já viu isso? É interessante, né? É a capacidade que a gente tem de fazer assim: bom, se o sujeito fez isso contra mim, eu vou devolver na mesma moeda. Me fez mal, eu pago com mal. Me fez bem, eu faço bem. Queridos, em nome de Jesus, não retribuamos o mal com o mal. Se o seu vizinho não te der bom dia, dê bom dia para ele. Se aquela pessoa corre na frente do elevador e fecha a porta para você não subir junto com ela, da próxima vez, espere. Se no trânsito, é a parte mais difícil, me atinge, né? Se no trânsito, o espertinho que entrar na sua frente entra, não feche a passagem para ele. Rompa com o círculo vicioso da retribuição. Porque o mundo está como está, porque a gente não rompe com o ciclo vicioso da iniquidade, da maldade, e a gente não rompe com o ciclo vicioso da retribuição. Nós precisamos romper com isso, sob pena desse mundo implodir. Porque vai chegar um ponto que o negócio vai ficar insustentável. Da forma como a gente caminha, que a sociedade caminha, vai se tornar insustentável conviver, estar com as pessoas. Deus está nos chamando para enchermos o mundo com a sua bondade. Precisamos continuar a contagiar o mundo com o bem. Isso é fundamental. Eu repito, o cristão não tem o direito de agir diferente dessa verdade. Comece em casa. Você tem que ser um marido melhor. Você tem que ser uma esposa melhor. Você tem que ser um amigo mais efetivo, mais solícito. Aquele que eu sempre brinco, né? Cara, ó, qualquer coisa conta comigo, né? Pode contar comigo. Nada. Você passa sufoco, telefone se tocar de madrugada, o sujeito não atende, tá nem para você. Não pode ser assim. Temos que ser pessoas melhores, marido melhor, amigo melhor, esposa melhor, filho melhor. Temos que fazer diferença. Quero avançar? Um outro conselho para 2013, nessa mesma linha que nós estamos aqui ainda, pratique a bondade. Tem um lema de uma empresa aí, né, que diz: fazer o bem faz bem, né?
Fazer o bem faz bem. Eu não sei quanto a você, mas assim, às vezes, né? A gente faz alguma coisa de bom para alguém, né? Dá um negócio lá dentro, né? Gostoso, né? Falando, caramba, eu ajudei alguém, né? Poxa, eu abençoei alguém. Faz bem fazer o bem. Todas as vezes que, assim, a gente tem a oportunidade, de alguma forma, ajudar alguém, abençoar alguém, somos nós que ganhamos mais. Nós que saímos mais abençoados do que a pessoa que recebeu algo da gente, que foi ajudada por nós. Então, fazer o bem faz bem, pratique a bondade. O discípulo de Jesus tem que ser uma pessoa boa. Vou frisar, repetir isso aqui. O discípulo de Jesus tem que ser uma pessoa boa. Agora entenda uma coisa: o que você faz de bom ou de mal afeta a sua vida e afeta a vida de outras pessoas aqui e acolá. Olha para isso aqui. Nossas ações e omissões afetam outras pessoas perto e longe, agora e no futuro. Sabe o que é isso aqui? Semana passada, distrito de Xerém, completamente destruído e alagado. Estava ouvindo os especialistas de meteorologia de chuva falarem aí, durante a semana, e sabe por que choveu tanto em Xerém? Porque as águas do Pacífico aqueceram. Ou seja, as águas, né, do Oceano Pacífico, do outro lado do mundo, elas aquecem, e vem chover aqui na região serrana, em Xerém, Baixada Fluminense. Eu queria que você entendesse a ligação das nossas atitudes. Aquece as águas do Pacífico, chove do lado de cá. Trazendo para o bem e para o mal é a mesma coisa. O bem que nós fazemos aqui afetam pessoas perto e afetam pessoas longe. O mal que nós fazemos aqui afeta pessoas perto e afeta pessoas longe. Eu não tenho dúvida, a nossa história de vida é interligada, né? Eu estou aqui, mas uma decisão que eu tomo para minha família aqui hoje vai afetar acontecimentos que se darão daqui a 10, 15, 20 anos. Pessoas que eu sequer conheço são afetadas por decisões que eu tomo aqui na minha história. Sabe por quê? A história humana é interligada. Efeito borboleta, né? É tudo interligado, né? Aquela história, a borboleta quando bate as suas asas, ela produz uma força, uma energia tal que move não sei o quê. Aquela história do efeito borboleta. A vida é mais ou menos assim. O bem que nós fazemos tem o poder de afetar pessoas aqui e acolá, hoje e amanhã. Agora, é impressionante isso, né? Nós precisamos, como eu estou dizendo aqui desde cedo, começar dentro de casa, levar isso para o ambiente de trabalho, levar para o trânsito, levar para a fila no banco. Pode passar, minha senhora. Está com o bebê no colo, pode passar. Ô senhor, você pode passar aqui, senta aqui, toma o meu lugar. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Estiver no ônibus dali, cansado, depois do dia de trabalho, chegou uma pessoa com idade, não finge que está dormindo não, né? Dormindo, para não dar o lugar. Não pode. Seja você o primeiro a se levantar. Seja você o primeiro a abençoar. Seja você o primeiro a fazer diferença. Porque isso faz diferença de verdade. E as pessoas percebem. O mundo percebe. A sociedade percebe. Então, você pode fazer isso. E sabe por que eu acho que você pode fazer isso? Porque se Lilica, ela foi capaz de fazer, você pode. Você conhece a história da Lilica? Essa história apareceu há pouco tempo aí, acho que foi no Globo Repórter, né? A Lilica foi uma cadela que foi adotada por um ferro velho em São Paulo. E todos os dias Lilica tinha um monte de filhotinhos e Lilica saía do ferro velho atrás de comida. Até que ela encontrou 2 quilômetros do ferro velho, a casa de uma mulher que cuidava de cachorros também, ela encontrou comida. E a história diz que, a história real, passou no Globo Repórter, né? Diz que a Lilica, todos os dias, ela comia um pouco daquela comida, e que a dona lá daquele lugar colocava num saco, ela comia um pouco, ela pegava o saco com a boca e ia embora, todos os dias, com aquele punhado de comida, ia caindo comida. Primeiro dia aconteceu, o segundo dia aconteceu, até que a dona desse lugar de abrigo de cães resolveu fechar o saco. A Lilica comia, ela ia, amarrava o saco e a Lilica levava. Todos os dias acontecia isso, até o dia que a dona resolveu acompanhar a Lilica, e foi. Percebeu que a Lilica saía pelas ruas de São Paulo, atravessava uma rodovia perigosíssima e voltava para o tal ferro velho, onde ali ela tinha
vários filhotes que ela se preocupava e levava comida para os seus filhotes. Só que, com o tempo, esses filhotes foram sendo dados e foram morrendo, e a Lilica continuou com a mesma prática, levando comida para os seus amigos, por assim dizer. Então a Lilica, ela ia, comia e levava comida para os seus amigos. Fazer o bem. E aí, a dona lá desse lugar diz o seguinte: a gente, que é ser humano, a gente quase nunca divide as coisas com os outros. Agora, um animal dividir as coisas com os outros, isso aí é uma lição de vida para a gente. Irmãos, se Lilica consegue, a gente consegue. Se Lilica pode, sendo um animal irracional, a gente, nós que fomos criados em mais semelhança de Deus, nós também podemos. Você pode ser uma pessoa melhor, você pode fazer o bem, você pode afetar pessoas na sua realidade. O mundo vai ver, o mundo percebe. Você tem que ser um agente abençoador, tem que fazer diferença. Entenda uma coisa: ninguém, isso é muito importante, embora ninguém seja salvo por obras, ninguém será salvo sem elas. Importante isso. As obras são a manifestação da presença de Deus em nós. Spurgeon fala o seguinte, ou disse o seguinte: mesmo, acho que eu tenho isso aqui, mesmo estando convictos de que os homens não são salvos por causa de suas obras, também estamos convictos de que nenhum homem será salvo sem elas. Interessante. Porque crer é obedecer, e Deus manda que sejamos pessoas boas, nós temos que obedecer a Deus e sermos pessoas melhores e boas. Agora, esse é um grande desafio. Sabe por quê? No mundo de iniquidade, no mundo de maldade, você romper com isso é muito difícil. Você vai pagar um preço, vai ter que cortar na carne, vai sofrer consequências. Então, foi por isso que Jesus falou o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. A salvação não é pela força, é pela graça. Mas viver a salvação é um ato de força, de romper com o sistema. A lei, Lucas 16 agora, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. O reino de Deus, para se viver nele, tem que ter esforço, tem que romper com o sistema. Dói, você vai chorar, porque o mundo vai numa direção e você vai noutra, você vai ser rejeitado, você vai ser discriminado, você vai ficar de fora, as pessoas vão deixar de te chamar para algumas coisas. Sabe por quê? Porque você decide não se corromper. Ah, gente, por que tem, cara, um tapinha só, amigo? Vai você, eu não vou. Cara, um tapinha só, vamos lá, cara, faz mal nenhum, o que tem? Maconha normal, todo mundo fuma. E eu estou chegando à conclusão também, que quase todo mundo não, mas quase todo mundo fuma maconha, porque o negócio está feio. Cara, a marola, aqui atrás mesmo tem uma marola aqui braba, aqui de vez em quando. Né? O negócio é feio. É sério. Todo mundo faz. Aí você não faz. Aí você vai ficar de fora. Mas não tem jeito. Você foi chamado para ficar de fora. É consequência do Evangelho. É a perseguição que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, que as bem-aventuranças ressaltam: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Está aí. Você vai ser rejeitado nos grupinhos, mas vai ser valorizado por Deus, amado por Deus, honrado por Deus. Deus te aceita, Deus te ama, e Deus honra a sua atitude. Não é fácil a salvação. Olha só o que Jesus também vai dizer em Mateus 7, 13, 14, no final do Sermão do Monte: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, aí a porta é estreita. Então, o cristão tem que viver diferente. Guarde isso. O reino de Deus é para pessoas que querem Jesus, ou não é para pessoas que querem Jesus sem mudança de vida. O reino de Deus é para pessoas que querem Jesus, mas com mudança de vida. Então,
Quando chegar para você, deixa eu voltar aqui que eu não quero que isso aqui passe agora. Quando chegarem para você com ofertas, com possibilidades, com sugestões, você tem que ter um crivo. Esse crivo é a palavra de Deus. Sabe, tudo que você ouve aqui dominicalmente, mais do que isso, tudo que você encontra na palavra de Deus, nas suas leituras diárias, peraí, cara, não dá. A pergunta é, isso aqui afeta, isso aqui respinga no Evangelho? A pergunta é, eu vou borrar a minha relação com Deus? Eu vou de alguma forma borrar, atrapalhar a minha relação com o Pai, por meio de Jesus? E você tem essa resposta o tempo todo. Se você fizer, você tem a resposta. O reino de Deus não é para pessoas que querem Jesus sem qualquer mudança de vida. Tem custo, tem preço. A salvação não tem preço, ou melhor, o preço foi pago por Jesus. Mas viver a salvação tem preço. É diário. E o preço é caro, porque a porta ela é estreita. Eu quero terminar essa mensagem passando um vídeo que eu recebi de um pastor amigo, Jader, semana passada. Eu queria que você pudesse olhar esse vídeo, que isso possa servir de inspiração para você também, tá bom? É isso. Não nos cansemos de fazer o bem. É um desafio, porque a gente vive tão ensimesmado, tão pra gente, tão pra dentro, que eu sei que às vezes a gente dá desculpas, enfim, mas também não acho que a gente vai mudar o mundo, não. Eu acho que não tem como mudar o mundo. Eu acho que o mundo caminha num sistema difícil e a palavra vai se cumprir cada vez mais. Mas nós podemos mudar a realidade que nos afeta perto de nós. Ou melhor, podemos afetar a realidade perto de nós. Se não dá para mudar o mundo, dá para mudar nosso ambiente de trabalho. Dá para mudar nossa casa. Dá para ser melhor na igreja. Irmão, irmã, não espere o outro, não. A pior coisa que tem para um crente é esperar o outro. Esperar que o outro faça, esperar que o outro haja, esperar que o outro vá na sua direção. Faça você. O Evangelho é prático. E se Jesus habita em você, o mundo tem que ser abençoado. A casa do Potifar foi abençoada porque José estava lá. A vida do Potifar foi abençoada porque José estava lá. Que seja assim na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?